Graças a Deus, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Na minha leitura bíblica de hoje, Jeremias, capítulo 16, me chamou a atenção alguns versículos que eu gostaria de compartilhar. O versículo é o versículo 10 do capítulo 16, que diz assim: o Senhor falando a Jeremias, Jeremias 16, 10. Quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? O Senhor tinha falado para Jeremias que ele não deveria tomar mulher para si, não deveria gerar filhos naquela terra. Está aí no versículo 2, o Senhor disse para Jeremias: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão planteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. E no decorrer do capítulo, a gente vê as palavras que o Senhor ordenou a Jeremias que ele falasse ao povo. Ele ordenou que Jeremias anunciasse ao povo que Deus iria mandar uma disciplina, um castigo. No versículo 5 diz: assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Então o Senhor falando aqui que ele tinha retirado a paz dele do meio do povo, do povo ali de Israel. E também tinha retirado a misericórdia e a benignidade. Nesta terra morrerão grandes e pequenos. Então, aí no versículo 9, Deus diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante vós e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e da noiva. Deus ia realmente oprimir aquele povo com a tristeza, com a angústia, com a solidão, com a escassez, com a morte. Mas o que me chama a atenção é o que esse povo diz aqui. Deus diz assim: olha, quando tu, Jeremias, for anunciar a este povo essas palavras, e eles te disserem assim, quando este povo te disser assim: por quê? Porque o Senhor nos ameaça com este grande mal? Por que o Senhor está ameaçando nós com este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? A gente vê aqui essas indagações, essas perguntas, como que dizendo assim: qual é a nossa culpa? Nós não temos culpa nenhuma. Qual é a nossa culpa? Por que Deus está nos castigando? Qual é o mal que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo nenhum mal. Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Ele ainda usa a expressão o Senhor nosso Deus. Então, vemos aqui um povo que está em pecado, totalmente depravados em pecados, em idolatrias, em toda espécie de maldade, mas mesmo assim eles não enxergam
que estão em um profundo lamaçal, em profunda depravação no seu pecado. Aí o Senhor diz assim, para que Jeremias viesse responder este povo, no versículo 11. Então, lhes responderás, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Aí no versículo 12, Deus diz assim, vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Para não me dar ouvidos a mim. Então, Deus revela aqui o pecado deles, que eles eram um povo que andava com o coração endurecido, coração maligno, coração insensível à voz de Deus, para não dar ouvidos à voz do Senhor. Ó, como a gente está vendo isso nos nossos dias. Cada dia que passa o povo está dizendo assim, por que tamanha desgraça sobre o mundo? Por que essa pandemia? Por que está acontecendo tudo isso? Qual é o mal que a humanidade está fazendo? Mas essas mesmas pessoas que falam isso, essas pessoas não querem ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus. Não querem abandonar seus pecados. Ainda mais, não enxergam os seus pecados. Andam na dureza do seu coração, andam num coração endurecido e maligno. Não querem ouvir uma mensagem de arrependimento, de abandono ao pecado. Essas pessoas estão totalmente cegas pelo pecado. Em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 3. 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, aqui com letra minúscula, que se refere a Satanás, a hoste espiritual do mal, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, as pessoas que não ouvem o Evangelho, que não enxergam a luz do Evangelho, é porque estão cegas. O entendimento dessas pessoas está cego. Diz aqui, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas. Essas pessoas não entendem a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento dos seus pecados, a mensagem da palavra de Deus. E essas pessoas estão se perdendo. E voltando aqui para Jeremias, capítulo 16, Deus fala que aquele povo anda na dureza do seu coração maligno e não queria dar ouvidos à voz dele, e ainda perguntava, por que o Senhor nos ameaça? Por que está vindo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Isto é, qual é o nosso pecado? Qual é as coisas que nós estamos fazendo de transgressão, de errado? Que pecado nós cometemos contra o nosso Deus? No versículo 17 do capítulo 16, Deus diz assim: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim.
nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Deus está vendo, sempre viu e sempre verá os nossos pecados. Não podemos esconder nada de Deus. Nem encobre a iniquidade de ninguém aos meus olhos. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde de diante de mim. Então Deus vê todos os pecados da humanidade. Deus vê tua idolatria. Deus vê tua prostituição. Deus vê teus adultérios. Deus vê tudo que nós fazemos. Deus vê a nossa impureza. Deus sabe o mais íntimo do nosso coração. Deus sabe que o nosso coração é corrupto. Deus sabe que o nosso coração é enganoso. Como diz também no capítulo 17 de Jeremias. Capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração é enganoso e mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? No versículo 10 do capítulo 17 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então é Deus que esquadrinha o coração do ser humano. Ele prova os pensamentos, as intenções do coração. Então, não há como nós se desculpar diante de Deus. Não há como nós se dizer, porque Deus está fazendo isso, eu sou tão bonzinho, eu sou isso. Não há ninguém bom diante de Deus. Não há ninguém que seja uma pessoa boazinha por si só. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí você pode até se perguntar, não, mas eu sou uma pessoa que faço bem, eu sou uma pessoa que não mato, não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma pessoa que trabalho, que cuido bem da minha família, eu sou uma pessoa que honra minha esposa. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você, que se todas essas coisas que você faz de bom, tudo que você faz de bom, entre aspas, aqui na terra, se não é feito em Cristo, se não é feito para a glória de Deus, isso é pecado. Porque se você faz coisas boas e se a intenção do seu coração não é glorificar o Senhor com essas coisas boas, então isso está se tornando pecado. Porque você está fazendo para a sua própria glória. Porque talvez você não mate, você não rouba, você não fuma, talvez você seja uma pessoa socialmente correta, mas no seu coração talvez há um orgulho por isso, uma soberba de se achar melhor do que o outro, de eu sou melhor do que fulano de tal, eu sou menos, pelo menos tem pessoas que são mais má do que eu. Esse orgulho que você tem, essa soberba que você tem, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos. Então arrependa-se mesmo assim, se você aparentemente, entre aspas, é uma pessoa boa. Arrependa-se do seu orgulho, arrependa-se da sua soberba e se renda aos pés de Cristo, se humilhe aos pés de Cristo, confie todas as suas obras aos pés de Jesus Cristo. Aqui em Jeremias, ainda no capítulo 16, diz assim, no capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem
faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço. Isto é, ele está fazendo da sua carne mortal, quer dizer, a sua força carnal, o seu braço. Isto é, está fazendo isso o seu apoio. Ele está se apoiando na sua própria força carnal. E aparta o seu coração do Senhor. Então, o homem deve confiar no Senhor e não confiar no outro homem. Maldito o homem que confia no homem. Ele é maldito porque ele confia nas coisas daqui da terra, ele confia nos poderes dos homens, confia na força dos homens. Mas se ele agir assim, ele está sendo maldito. No versículo 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, se você é uma pessoa que confia no Senhor e se a sua esperança é o Senhor, se a sua esperança não está na sua própria força, no seu próprio braço, nas suas próprias obras, se a sua confiança está no Senhor, você faz o bem porque você confia no Senhor, você se submete a Deus através da sua palavra e você confia em Cristo, você é bendito, você é bem-aventurado. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Então, o homem que confia no Senhor em todas as circunstâncias da vida, de luta, de adversidade, em tempos difíceis como esse, de pandemia, de doença, de crise política, corrupção total, depravação total, de cada dia os seres humanos estão caminhando para a sua própria perdição. E as famílias que estão arraigadas no Senhor, os homens, as mulheres, as pessoas que estão arraigadas no Senhor, firmes no Senhor, confiando no Senhor, e a sua esperança é o Senhor, essas pessoas não vão deixar de dar frutos. A folha dessas pessoas vai ficar verde, isto é, vai ficar vivo, vai permanecer vivo espiritualmente, lendo a sua Bíblia, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, cuidando da sua família conforme o mandamento do Senhor, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo.